E aí, Diogo Wiki aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e esse aqui vai ser o segundo vídeo da série sobre diabetes. Nesse aqui a gente vai falar sobre a fisiopatologia, esse processo do qual as pessoas podem acabar desenvolvendo as diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, tá? É muito importante você aprender isso, porque a diabetes é a terceira maior causa de morte prematura, perdendo somente para a pressão alta e para o tabagismo, tá? Então a gente tem que entender esses processos aqui para a gente conseguir consertar o que está de errado e evitar que isso aconteça, tá bom? Então primeiro vamos falar sobre a diabetes tipo 1 e esse mecanismo da doença. Nesse tipo de diabetes, a gente tem uma situação que o pâncreas, que é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo, que secreta hormônios e enzimas, não tem mais a capacidade de secretar a insulina. A insulina é o hormônio responsável por pegar a glicose, que é o açúcar que está no nosso sangue, e colocar para dentro do músculo e do fígado, tá? O músculo é um grande motor, né, como você sabe, de utilização da glicose para a produção de energia, a produção do movimento, e o fígado armazena a glicose no formato de glicogênio. Então, nessa situação de diabetes tipo 1, a gente tem um problema originado aqui no pâncreas, que vai cessar essa produção de insulina, por isso não acontecer, a glicose não consegue entrar no lugar que seria utilizada, tá? Então esse aqui é o quadro da diabetes tipo 1. E agora, para dar uma incrementada aqui no nosso esquema, só relembrando, como o fígado não está mais conseguindo absorver tanta glicose e guardar no formato de glicogênio para a utilização de energia, a gente acaba utilizando outras vias de energia, né, como a lipólise, gliconeogênese. Nesses casos aqui, pode ser que os níveis de LDL aumentem bastante no nosso sangue. Com isso aumentado, também pode ser que o risco de colocar algumas placas nos vasos sanguíneos também aumentem. Essas placas depostas ali, né, nos vasos sanguíneos, pode aumentar a chance de desenvolver um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral, tá? Então isso daqui pode aumentar o risco de desenvolver algum tipo de doença nesse sentido. E um outro ponto a se considerar também nas pessoas que têm a diabetes tipo 1, existem alguns sintomas, né, que são um pouquinho mais característicos, que é a presença de glicose na urina, a desidratação, problemas de vascularização também e a perda rápida de peso por não conseguir absorver, né, e manter a massa muscular e a massa de gordura também. Tá? Então são alguns dos quadros observados por essas pessoas também. E quais são os fatores que aumentam a chance de você ter diabetes tipo 1? O primeiro deles é uma predisposição genética, então se os seus pais ou avós têm diabetes tipo 1, tem uma chance bem grande de você também ter. O segundo fator que aumenta a chance de desenvolver isso é uma questão de autoimunidade, às vezes uma doença autoimune que os seus próprios linfócitos T, né, que são as células, os glóbulos brancos que protegem você, acabam agindo de maneira incorreta e atacando as células beta nas ilhotas de Langerhans, que ficam lá no pâncreas, né, que produzem a insulina, então você mesmo que acaba se atacando, né? Então nesse processo aqui, que tem essa destruição das células beta, você não consegue mais produzir a insulina. Um outro caso que isso pode acontecer é por algum processo inflamatório muito severo nessa região também, que acaba destruindo essas células. Então entenda que se essas células beta das ilhotas de Langerhans que ficam lá no pâncreas são atacadas, é provável que você tenha algum problema também em relação à sua produção de insulina. O terceiro fator aqui, também direcionado a essas células, são questões ambientais que podem atacar essas células. O primeiro deles são vírus, né, que podem gerar alguma resposta autoimune que também vai atacar essas células, ou alguns produtos químicos, às vezes até medicamentos que podem aumentar a chance disso acontecer. Tá bom? Então esses aqui são os 3 fatores que aumentam a predisposição de ter diabetes tipo 1. Antes de falar da diabetes tipo 2, eu sei que você está curtindo esse vídeo aqui, então se lembra de clicar em gostei aqui embaixo, porque assim mais pessoas acabam aprendendo sobre os tipos de diabetes e como evitar que isso aconteça, tá bom? Assim você ajuda essas pessoas e também ajuda o canal a crescer. Vamos então agora falar sobre a diabetes tipo 2. Diferentemente da diabetes tipo 1, em que não há produção de insulina, na diabetes tipo 2, os níveis de insulina são normais. O problema é a utilização dessa insulina pelas regiões que utilizariam a glicose, tá? Então o que acontece? Essas regiões que pegariam a glicose estão com algum tipo de bloqueio e acabam desenvolvendo uma resistência à insulina. Então a insulina não consegue fazer o papel dela, mesmo ela estando presente, tá? E 90% dos casos, como eu já disse, né, da diabetes, são de diabetes tipo 2. Isso é um cenário relativamente positivo, porque em muitos casos ela é reversível, ou até dá para evitar que grande parte das pessoas venha a desenvolver diabetes tipo 2. Tá? O que acontece é que muitas vezes as pessoas que têm um quadro de obesidade têm esse risco aumentado e também não só isso pode acontecer, mas também podem acompanhar algumas disfunções no pâncreas, tá? Então,
agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a obesidade pode afetar esse quadro de diabetes tipo 2. O que caracteriza uma pessoa com obesidade é um elevado percentual de gordura. E isso daí não é um problema só quando a gente fala de questões estéticas. Por dentro, o nosso corpo também acaba tendo várias dificuldades, tá? Aqui nesse caso, quando a gente está falando sobre a glicemia e a atuação da insulina, né, e o efeito na diabetes, a gente vai ter uma situação em que a gordura vai acabar bloqueando os receptores de insulina, né, que não vão conseguir mais colocar a glicose para dentro, né? Então a gordura acaba tampando isso, você não consegue fazer a célula funcionar direito porque está envolto por gordura. Nessa situação aqui, a insulina não consegue atuar. E aí a gente vai ter um quadro em que o organismo percebe uma glicemia elevada e ele sabe que a insulina é o que vai ajudar a pôr a glicose para dentro. Então ele vai lá e fala, ó, pâncreas, produza mais insulina, tá? Só que o problema não é que tem pouca insulina, é que a insulina que tem não está conseguindo agir. Só que isso aqui acaba criando um looping bem negativo, porque a produção de insulina aumenta, mesmo não precisando, continua não conseguindo atuar e aí aumenta mais a insulina. Nessa situação aqui, a gente vai acabar desenvolvendo uma resistência ainda maior à insulina, o que também pode prejudicar a quantidade de receptores que tem nas células. Então acaba sendo um ciclo bem vicioso nesse quadro e se você não tomar as atitudes devidas, isso aqui só vai piorando ao longo do tempo. E ainda sobre a diabetes tipo 2, existem também outros distúrbios, né, que quando eles são agrupados todos juntos, são denominados até de síndrome metabólica, que também aumentam a chance de desenvolver essa resistência à insulina. Tá? Entre eles a gente vai ter um alto percentual de gordura visceral, níveis elevados de triglicerídeos e baixos níveis de HDL, que seria o colesterol bom. E o terceiro fator é a pressão arterial bem elevada, tá? Quando a gente junta esses três fatores, a gente considera a pessoa como tendo uma síndrome metabólica e ela também pode vir a desenvolver com mais facilidade uma resistência à insulina. E agora que a gente já entendeu os mecanismos de como é essa fisiopatologia da diabetes para cada um dos tipos de diabetes, vamos falar como que vai ser o tratamento para cada um deles. Para o tipo 1, como não há a produção de insulina pelas células beta lá no pâncreas, a gente vai realmente ter que ter a administração da insulina, porque não há produção, tá? E essa administração pode ser por via oral ou intramuscular, através de uma injeção. A atividade física apresenta benefícios sim, mas eles são indiretos em relação a essa glicemia, como por exemplo a redução do percentual de gordura, o aumento da massa muscular, o que pode ajudar a utilizar mais a glicose, né? E a gente também vai ter um aumento da qualidade de vida. Então esses aqui são benefícios bem consideráveis, mas não afetam diretamente os níveis de glicose no sangue, tá? E agora para diabetes tipo 2, né, vou falar aqui que é um quadro um pouquinho mais otimista em relação a medicamentos. Por que isso? Porque na diabetes tipo 2 não há problema de produção de insulina, então não é necessária a administração desse hormônio. Nesses estágios iniciais, como eu já havia falado que grande parte do problema está em relação ao acúmulo de gordura e esse bloqueio da utilização da glicose, né? Se você começar a praticar mais atividade física e perder peso, essa situação pode até se reverter numa situação que o tratamento é totalmente conservador. Tá? E aí os medicamentos até existem, né, para o tratamento da diabetes tipo 2, só que existem alguns efeitos colaterais. Existem vários casos de que o indivíduo acaba tomando medicamento para diminuir os níveis de glicose e aí com isso diminui tanto que a pessoa entra num quadro de hipoglicemia, que tem menos açúcar do que precisaria, né? Sem contar a situação em que a pessoa vai acabar vivendo com essa dependência do medicamento. E aí esse quadro aqui, ele também pode ser evitado com um estilo de vida mais ativo. E agora que a gente já deu essa introdução aí à atividade física, só fazer um teaser aí para os próximos vídeos. O vídeo seguinte será sobre atividade aeróbica e o efeito na diabetes e o vídeo depois dele será sobre a musculação e a diabetes, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, escreva nos comentários aqui que vai ser um prazer responder. Se lembre de se inscrever no canal porque eu dei uma olhada nos analytics aqui do YouTube e vi que 87% das pessoas não são inscritas ainda. Pô, se inscreve aí, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que vão sair nessa série, beleza? Aqui do lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você ver logo em sequência e continuar aprendendo mais sobre treinamento e saúde. Eu vou ficando por aqui e valeu!